Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos fazer as questões de porcentagem da aula 12, tá bom? Aí eu vou fazer com vocês os exercícios que já estão resolvidos na apostila, vou resolver as atividades para a sala, mais as duas questões discursivas. Eu queria que vocês fossem parando o vídeo e tentando resolver sozinho, tá? Tenta resolver primeiro. E isso aqui tá na apostila 3, né? Apostila 3, aula 12. Na próxima aula, na nossa aula de quinta-feira, nós vamos resolver as atividades propostas, tá bom? Então, bons estudos. Vamos ver então, gente, primeiro a primeira questão dos exercícios resolvidos, tá bom? Questão número 1. As promoções do tipo leve 3 e pague 2, comuns no comércio, acenam com desconto sobre cada unidade vendida de quantos por cento de desconto eu tenho, né? Quando eu compro um produto com a promoção leve 3 e pague 2. Então, eu vou pagar por 2 produtos, mas eu vou levar 3 produtos. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos colocar um valor por produto para ficar mais fácil, tá bom? Então, vamos colocar aqui que um produto... Eu vou colocar um número que divida por 3, porque como aqui a gente está fazendo na questão usando o leve 3, pague 2, então a gente vai ter que dividir por 3 para saber o valor de cada um, tá bom? Então, eu vou colocar um número que divida por 3 só para facilitar o cálculo. Mas, se você colocar um outro valor, R$100, R$10, sempre dá certo, tá? Para qualquer valor dá certo. Então, vamos supor que um produto custe R$30, tá bom? Vamos supor um valor de R$30. Então, quer dizer que se um custa 30, 2 custa 60, né? E 3 custa 90. Então, 3 produtos custaria R$90. Aí, a promoção é leve 3, só que eu vou pagar somente 2. Então, eu vou levar 3 produtos por R$60, né? Porque eu vou pagar 2, então, eu vou levar 3 produtos por R$60. Então, o valor de cada produto vai ser de 60 dividido para 3 produtos, não é isso? Que dá 20. Então, o preço normal de um produto é R$30, só que ele vai sair por R$20, né? Porque eu vou pagar 60 e vou levar 3. Então, ele vai sair por R$20. Aí, eu quero saber de quanto que vai ser o desconto em porcentagem. Então, olha só, se a gente fosse olhar o desconto em dinheiro, seria de R$10, não é verdade? Porque o produto custa 30 e ele sairia por 20, então seria R$10. Mas eu quero saber em porcentagem. Então, o que nós vamos fazer? Olha só, o preço normal é R$30. Então, R$30 é 100% do preço do produto, né? O desconto é de R$10. R$10 corresponde a quantos por cento? X%, né? Que é o que está querendo saber na questão. Então, aqui a gente pode simplificar por 10, né? Na mesma grandeza, sempre pode simplificar. Como é uma regra de 3 simples direta, né? Porque um valor menor vai corresponder a uma porcentagem menor. Então, é só multiplicar cruzado. Então, fica 3x é igual a 100, 100%, né? Que tem porcentagem. Então, x é igual a 100% sobre 3. Então, a nossa resposta é letra E. Questão número 2. Saldo de empregos cresce 30,1% em Minas Gerais. O saldo de empregos em Minas Gerais, no mês de agosto de 2019, ficou positivo em X postos de trabalho, contra 4.530 no mesmo intervalo de 2018, o que representa um aumento de 30,1%. O número X de postos de trabalho com saldo de emprego positivo em 2019 é aproximadamente quantos postos de trabalho. Lembrando que o valor que nós vamos achar é aproximado, tá bom?
Então, olha só, o que está dizendo, gente, na questão? Que em 2018, o saldo era de 4.530. Em 2019, é X, né? Que a gente não sabe quanto que é. E tá dizendo que de 2018 para 2019, teve um aumento de 30,1%. Certo? Aí, como que nós vamos encontrar esse X? Bom, o X, gente, eu posso calcular 30,1% de 4.530 e somar com 4.530, né? Porque calcular só 30,1%, nós vamos encontrar só o aumento. Aí eu tenho que somar com o que era para saber quanto que vai passar a ser, né? Ou pode calcular 130,1% de 4.530, que dá a mesma resposta, tá? Tanto faz, qualquer um dos dois caminhos. Bom, eu vou fazer pelo primeiro caminho, tá? Vou calcular quanto que foi o aumento. Então, nós vamos encontrar 30,1% de 4.500, 500, né, gente? Não é 300, 4.530. Então, vamos lá. 30,1% vezes 4.530. Vou simplificar um zero, certo? Aí, eu vou multiplicar 453 por 30,1. Então, 453 vezes 30,1. Aí, como que multiplica quando tem vírgula? Esquece a vírgula, né? Faz a multiplicação como se não tivesse nenhuma casa decimal e depois acrescenta lá no resultado a casa decimal, tá bom? Então, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 5, 5 e 1 vezes 4, 4. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né? Então, é só pular uma casa. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. 3, 5, 13, vai 1, 6, 3 e 1. Como tem uma casa depois da vírgula, então aqui no resultado também tem uma casa, tá bom? Só que esse resultado eu ainda tenho que dividir por 10, não é verdade? Então, anda mais uma casa, né? Então, vai ficar 1.363,53. Então, isso aqui, gente, corresponde ao aumento, ok? Cuidado, porque tá vendo que tem alternativa A aqui, ó, mas ela tá errada. Na verdade, isso aqui foi só o aumento. Eu quero saber o número de postos de trabalho em 2019. Então, a nossa resposta vai ser 4.530 mais 1.363,53. Como aqui não tem casa decimal, então é como se fosse 0, 0, né? Então, vai dar 3, 6 com 3, 9, 5 com 3, 8, 4 com 1, 5. 5.893,53. Então, a nossa resposta é 5.894, certo? Então, a nossa resposta é letra D. Vamos ver a próxima questão. Bom, vamos ver a terceira questão dos exercícios resolvidos. Iraci possui vários litros de uma solução de álcool hidratado a 91%, isto é, formada por 91 partes de álcool e 9 partes de água pura. Então, 91 partes de álcool com 9 partes de água. Com base nessas informações e desconsiderando a contração de volume da mistura de álcool e água, determine quanto de água é preciso adicionar a 1 litro da solução para que a mistura resultante constitua uma solução de álcool hidratado a 70%. Então, vamos lá. Olha só, gente. Esse tipo de questão aqui cai demais, né? A gente já fez várias questões com esse raciocínio, então é sempre bom a gente treinar um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Então, vamos supor que aqui, olha, ela tem 1 litro. Vou colocar 1.000 ml para ficar mais fácil, tá? A gente não sabe a quantidade que ela tem, né? Tá dizendo que ela tem vários litros. Mas olha só, observe aqui, olha, tá perguntando quanto de água que eu tenho que adicionar a 1 litro da solução.
Então, nós vamos considerar somente em 1 litro, né? Eu vou colocar em mililitros só para não ficar com parte decimal, tá bom? Ficar mais fácil de calcular. Então, ela tem 1000 mililitros. Aí, desses 1000 mililitros, tem uma quantidade de álcool e uma quantidade... Não, escrevi tudo feio, né, gente? Ficou feio. Álcool e uma quantidade de água. Como a solução está na proporção de 91%, então... Desses 1000 mililitros, 910 mililitros é álcool e 90 mililitros é água, não é isso? Porque 9% é água, né? 9% de 1000 é 90. Então, isso aqui corresponde a 91% e aqui corresponde a 9%. Aí, a questão está perguntando o seguinte, quanto de água que ela tem que acrescentar para que a solução fique 70%. Então, eu vou acrescentar uma quantidade de água, gente. Então, o total não vai ser mais 1000 ml, né? Vai ser 1000 mais uma quantidade de água aqui que eu vou acrescentar, que a gente não sabe quanto que eu vou chamar de X, tá? Aí, nessa mistura, eu vou continuar tendo álcool e água. A quantidade de álcool, como eu vou acrescentar somente água, a quantidade de álcool que era de 910 ml vai continuar sendo de 910 ml, né? Porque eu não vou colocar álcool, vou colocar só água. E a quantidade de água que era 90 vai passar a ser 90 mais a água que eu vou adicionar, certo? Que é X. Aí, eu quero que a solução fique em 70%. Então, essa quantidade de álcool aqui, de 910 ml, vai corresponder a 70% da minha mistura, né? E a quantidade de água, então, vai corresponder a 30%. Certo? Para completar os 100%, né? Aí, a gente quer saber o valor de X. Então, vamos fazer a proporção. Olha só, 910 mililitros... é 70%. E 30% é 90 mais X. Aí, com essa regra de 3 aqui, é possível achar o valor de X, ok? Bom, aqui a gente pode simplificar um zero, né? Aí, é só multiplicar cruzado. Ou a gente pode fazer a proporção. Olha só, 910, gente, 7 vezes 10 é 70. Né? 91 é 7 vezes 13. Então, aqui a gente está multiplicando por 130. 130 vezes 7 dá 910. Ah, Ju, mas eu não vou conseguir achar essa proporção. Então, você pode multiplicar cruzado, que dá a mesma coisa, tá bom? Então, aqui eu vou multiplicar por 130, ok? Mas se você não enxergar isso, não tem problema, tá bom? Então, vai ficar 90 mais X... é igual a 3 vezes 130, que é 390. Então, X é 390 menos 90, que dá 300. Isso aqui é ml, né, gente? Aqui tá em litro, né? Então, nós temos que multiplicar por 1000. Dividir por 1000. Então, 300 ml é a mesma coisa que 0,3 litros. Então, a nossa resposta... é letra C. Esse tipo de questão aqui, vocês já sabem, né, que cai muito, tá? Então, treina bastante esse tipo de questão. Agora, gente, nós vamos fazer as atividades para a sala, tá? O ideal é que você pare o vídeo, tente fazer e depois você assista e vê se deu certinho, vê se você acertou, tá bom? Então, para o vídeo e tenta fazer primeiro. Um torrefador comprou uma saca de 60 quilos de café especial cru, antes de torrar, por R$ 400. Devido à perda de umidade durante o processo de torrefação, são perdidos 10 quilos de café por saca. O torrefador irá vender o café torrado em embalagens de 1 kg e tem por objetivo obter um lucro de 200% em relação ao valor pago por unidade vendida. Que preço de venda por unidade este torrefador deverá estabelecer para atingir o seu objetivo?
Bom, então vamos lá. Ele compra 60 quilogramas por R$ 400. Só que ele vai perder 10 quilogramas. Então, gente, a gente pode pensar o seguinte: se desses 60 quilogramas ele vai perder 10, então eu já vou tirar esses 10, porque vai sobrar para ele, na verdade, 50. Então, é como se ele tivesse pagado R$ 400 por 50 quilos. Não é verdade? Porque ele já vai perder 10 quilos, ele vai receber 60, mas ele já vai perder 10, então ele vai pagar R$ 400 por 50 quilos. Então, quer dizer que 400 dividido por 50 vai ser o valor que ele paga por quilo, certo? Então, simplifica por 10, 40 dividido por 5 é 8. Então, ele vai ter um custo de R$ 8 por quilograma, certo? Esse aqui é o custo que ele tem. Aí tá dizendo o quê? Que ele vai vender de forma que ele tenha um lucro de 200% em relação ao valor pago. Então, ele pagou R$ 8. Então, vamos colocar aqui de novo, olha, custo R$ 8. Ele quer ter um lucro de 200%. 200%, gente, é o dobro de 100%, né? Se o custo é 8, vamos supor que ele seja 100%. Então, quer dizer que o lucro vai ser de 200%. Então, quer dizer que o lucro vai ter que ser de o dobro de R$ 8, R$ 16. Então, isso é o que ele vai lucrar. Então, qual que é o preço de venda, gente? Por quanto que ele vai ter que vender? Ele vai ter que vender por R$ 8 para pagar o custo dele, mais 16, que é o que ele quer lucrar. Porque o que ele lucra é o que sobra para ele depois que ele paga os R$ 8 de custo, né? Então, ele vai ter que vender por R$ 24 o quilo. Tá bom? Então, cuidado, olha só, tá vendo que tem o 8 aqui, só que o 8 é o custo, tem 16, só que 16 é o lucro, aí a questão quer saber o preço de venda. Então, ele tem que vender por R$ 24, tá bom? Não é por R$ 16, é por R$ 24. Então, a resposta certa é letra B.
Questão número 3 das atividades para sala. Vamos lá. Uma loja resolveu fazer uma promoção de um determinado produto que custava R$ 100 em fevereiro. Da seguinte maneira: em março, ela deu um desconto de 10% sobre o preço do produto em fevereiro. Em abril, deu mais 10% de desconto sobre o preço do produto em março. Tendo obtido uma venda substancial, a loja resolveu aumentar o preço do produto da seguinte maneira: em maio, a loja aumentou em 10% o preço de abril. E em junho, a loja aumentou em 10% o preço de maio. Dessa forma, o preço deste produto no final de junho era... Então, observe que o aumento, o desconto, ele sempre foi calculado em relação ao mês anterior, não é em relação a R$ 100, tá? Então, aumento de 10%, desconto de 10% não foi sobre R$ 100, só o primeiro desconto que foi, né? Depois, todos os outros foi em relação ao preço do mês anterior. Então, presta bastante atenção nisso, que é muito importante, tá? Então, no mês de fevereiro, vamos colocar os meses aqui separadinhos, ó. No mês de fevereiro, o produto custava R$ 100. Aí, em março, ela deu um desconto de 10% sobre o preço de fevereiro. Então, março. Vamos colocar todos os meses, olha. Março vai ser um determinado valor que eu vou dar um desconto aqui de 10%. Vamos anotar todas as informações primeiro antes de calcular, tá? Depois, em abril, deu mais 10% de desconto sobre o preço do produto em março. Então, abril tem mais um desconto de 10%, só que agora não é sobre 100, né, gente? É sobre o valor de março, é o preço que estava em março, ok? Tendo obtido uma venda substancial, a loja resolveu aumentar o preço do produto da seguinte maneira: em maio, a loja aumentou em 10% o preço de abril. Então, maio, de abril para maio, teve um aumento de 10%. E de maio para junho, outro aumento de 10%. Aumentou 10% de novo. Então, olha só, teve 2 descontos de 10% e 2 aumentos de 10%. Isso quer dizer que vai voltar para R$ 100? Não, né, gente? Não é assim que faz, não é verdade? Então, vamos calcular cada desconto e cada aumento. Lembrando que 10% é o quê? É 1/10 do valor, né? Calcular 10% é só dividir por 10. Então, vamos lá. Primeiro, 10% de desconto sobre R$ 100. 10% de 100... Vou só escrever aqui os que a gente está calculando, tá? Cada desconto. 10% de 100 é 1/10 de 100. 1/10 de 100 é 10, então teve um desconto de R$ 10. Se era 100, descontou 10, foi para 90. Depois é um desconto de 10% de novo, só que agora é 10% de 90, né? Então, vamos calcular 10% de 90. 1/10 de 90 é 9. Então, ele custava 90, tira R$ 9,00 de desconto, foi para 81. Depois, tem um aumento de 10% sobre 81. Então, vamos calcular 10% de 81. É só dividir por 10, dá 8,1. Então, agora é aumento, hein? Eu vou somar 8,1, né? 8,1 mais 81 dá 89,1, certo? 81 com 8,1, 89,1. Agora, eu vou aumentar 10% de 89,1. Dividindo por 10 dá 8,91, ok? Então, 89,1 eu vou somar com 8,91. Então, aqui dá 1, 1 com 9, 10 vai 1, 18 vai 1, 98,01. Então, o que tá querendo achar, gente, é esse valor aqui de junho, não é? Olha só, dessa forma,
o preço desse produto no final de junho era, então no final de junho é aqui, né? Era de R$ 98,01, R$ 98,01. Então a resposta certa é letra C. Bom, vamos ver então a última questão das atividades para a sala. Um comerciante abrirá um supermercado no mês de outubro e precisa distribuir 5 produtos de limpeza em uma gôndola de 5 prateleiras, que estão dispostas uma acima da outra, um tipo de produto por prateleira. Ele sabe que a terceira prateleira oferece uma melhor visibilidade dos produtos aos clientes. Ele fez uma pesquisa sobre o número de vendas desses produtos nos meses de agosto e setembro, em uma loja da concorrência, mostrada a seguir, e pretende incrementar suas vendas em relação a seu concorrente, colocando na terceira prateleira de seu supermercado o produto que teve um maior índice de aumento nas vendas no mês de setembro em relação ao mês de agosto, na loja concorrente. Então, olha aqui na tabela, gente, nós temos produto 1, 2, 3, 4, 5, quantas unidades que foram vendidas em agosto e quantas unidades que foram vendidas em setembro de cada um dos tipos de produto, tá? O comerciante deve colocar na terceira prateleira, bom, ele vai colocar na terceira prateleira aquele que teve o maior aumento, índice de aumento, né, percentual, não é em número de produtos vendidos, tá, gente? Não é assim, um vendeu 30, o outro vendeu 40, então vai ser o que vendeu 40, não é isso não. É em porcentagem, tá? O índice de aumento aumentou 10% das vendas, 30% das vendas, tá? Quanto que aumentou o índice de aumento que teve de um mês para o mês seguinte, ok? Bom, então vamos calcular o aumento de cada uma das lojas e ver qual que foi o maior, certinho? Então, olha só, das lojas não, gente, dos produtos, né? O produto 1, de 400 foi para 450, então teve um aumento de 50 produtos, num total de 400, não é isso? Então, para eu saber a porcentagem de aumento, é só pegar 50, que é o total, dividir por 400, que é a mesma coisa, gente, aqui fica em decimal, né? Mas depois é só multiplicar por 100. É a mesma coisa de você fazer assim, ó, 400 é 100% e 50 é X, né, para saber quanto que aumentou. Então, vamos achar aqui, eu nem vou calcular todas as porcentagens certinho, não, porque tem umas que pode ser o que dê um pouco mais de trabalho, mas dá pra gente já ir excluindo, tá? Então, vamos lá, ó, dividir por 10, 5 por 40 dá 1/8, né, dividindo por 5, e 1, gente, dividido por 8, pensa bem, em porcentagem, né, que a gente tá olhando aqui. 100 dividido por 8, dividir por 8 é a mesma coisa que você dividir por 2, dividir por 2 e dividir por 2 de novo. Então, 100% dividido por 2, 50, dividido por 2, 25, dividido por 2, 12,5. Então, isso aqui dá 12,5%, né? Que é a mesma coisa que 0,125, ok? Então, o produto 1 teve um aumento de 12,5% nas vendas. Aí, vamos ver os outros produtos. Produto 2. Não, 210 não, né, gente? Teve um aumento de 210 foi para 295, então foi de 85, num total de 210. Simplificando por 5, dá 17/42. Esse aqui não dá para dividir ainda não, vamos deixar assim por enquanto, depois a gente vê se a gente vai ter que calcular, que talvez nem tenha, né? Vamos ver os outros. Olha, de 200, o produto 3, então esse aqui é o produto 1, produto 2, produto 3, vou fazer do lado de cá, olha. Produto 3, de 200 foi para 220, então teve um aumento de 20 em 200, que é 2 sobre 20, né, que é a mesma coisa que 1 sobre 10, que dá 10%. Então, aqui teve um aumento de 10%. Produto 4, de 300 foi para 390, então teve um aumento de 90, num total de 300. Simplifica por 10, depois por 3, vai dar 3 sobre 10, então o aumento foi de
30%. Olha, esse é bem maior que os outros, né? Produto maior do que o 1 e do que o 2, né? Produto 5. De 180 foi para 240. Então, teve um aumento de 60 em 180. Simplifica por 10 aqui. E 6 por 18 dá 1/3, né? Simplificando por 6, que é 33%. 33,3%, né? Por cento. Bom, a gente quer o maior, gente, olha. Então, maior não é o 1, né? 12,5, porque já tem outro maior. Não é o 3, não é o 4. Então, o 5 é 33,3%. Agora, eu preciso saber o quê? Se o 2 dá mais do que 33%. Então, uma maneira é você pegar o 17 e dividir por 42, né? E ver se vai dar mais do que 1/3. Outra maneira, gente, é você fazer o seguinte, olha só. 1/3 de 42 é 14. Então, olha, 14, porque 14 vezes 3 dá 42. Então, 14 sobre 42 é 33%, né? Aproximadamente aqui, 33,33333. Então, 17 sobre 42, gente, com certeza vai dar um número maior que 33,3%, tá vendo? Então, não tem necessidade de você pegar o 17 e dividir pelo 42. Porque se 14 dividido por 42 dá 33%, 17, que é um número maior do que 14, vai dar um valor maior do que 33%, né? Então, eu quero de maior índice. Então, o maior índice vai ser o produto 2, porque vai dar mais do que 33%, né? Que era o maior que a gente tinha aqui. Então, a nossa resposta é letra B. Vamos ver agora, gente, a questão número 1 das atividades discursivas, tá bom? A densidade populacional de cada distrito da cidade de Salt Hill, denotada por D, em número de habitantes por quilômetro quadrado, está relacionada à distância X em quilômetros do distrito ao centro da cidade. Então, olha só, a densidade, ela está relacionada à distância do distrito até o centro da cidade. A fórmula que relaciona a densidade e a distância é dada por D é igual a 5 mais 30x menos 15x ao quadrado. Então, D, densidade, x, a distância. Um distrito localizado no centro da cidade de São Paulo tem densidade populacional de 16,5 habitantes por quilômetro quadrado. Comparando a densidade populacional do distrito que fica no centro da cidade de Salt Hill com a do distrito do centro da cidade de São Paulo, a segunda, da cidade de São Paulo, supera a primeira em Y%. Calcule Y. Bom, então olha só, gente. Nós vamos achar a densidade da primeira cidade e a densidade da segunda... Cidade não, gente, distrito, né? Do segundo distrito, ok? Do segundo distrito de São Paulo, a gente já tem que é de 16,5, né? E da cidade, distrito da cidade de Salt Hill, quanto que é a densidade? Olha só, gente, o X, ele indica a distância da cidade, do distrito até o centro da cidade. Aí aqui tá dizendo, gente, que o distrito está localizado no centro da cidade. Então, se o distrito está exatamente no centro da cidade, a distância X vai ser igual a 0, não é verdade? Porque X é a distância. Se o distrito está exatamente no centro, não tem distância nenhuma. Então, X é igual a 0. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir aqui, olha, nessa equação, D é igual a 5 mais 30x menos 15x ao quadrado, considerando x igual a 0, né? Considerando x igual a 0, aqui é 30x, desculpa, olha. Então, vai ficar 5 mais 30 vezes 0 menos 15 vezes 0 ao quadrado. Então, D vai ser igual a 5, não é verdade? Então, o distrito da cidade de Salt Hill é
de 5. Então, o de São Paulo é quantos por cento a mais? Porque olha só, a segunda, que é a de São Paulo, supera a primeira em quantos por cento? Então, de 5 foi para 16,5. Eu quero saber de quantos por cento que é esse aumento aqui, gente. Então, como é que nós vamos fazer? Uma regra de 3, né? 5 é 100%. E o aumento aqui não é de 11,5? 11,5 é x, ok? Então, é só multiplicar cruzado, porque eu quero a porcentagem de aumento, tá? Quanto que supera. Então, o que nós vamos fazer? Olhar só o aumento, né? Então, multiplicando cruzado aqui, vai ficar 5x é igual a 11,5 vezes 100. É só andar 2 casas para a direita, né? 1, 2. Então, x é 1.150 dividido por 5. Dividir por 5, gente, é a mesma coisa que dividir por 10 e multiplicar por 2. Dividindo por 10 dá 115, multiplicando por 2, 230. Como aqui está em porcentagem, então esse x aqui também está em porcentagem. Então, supera em 230%. É uma questão aberta, né? Então, não tem as alternativas. Então, a resposta certa é 230%. Vamos ver a segunda discursiva. Questão número 2 das discursivas. Ela é um pouco longa, gente, então eu coloquei o enunciado, vou ler com vocês o enunciado, vamos anotar as informações, depois a gente pega todas as letras para fazer, tá? Porque tem letra A, B e C. Então, vamos lá. O sistema Cantareira é constituído por represas que fornecem água para a região metropolitana de São Paulo. Chama-se de volume útil do sistema os 982 bilhões de litros que ficam acima do nível a partir do qual a água pode ser retirada sem bombeamento. Então, eu vou anotar aqui no cantinho as informações que nós temos, tá? Então, o volume útil é de 982, que nós vamos consultar, né, para fazer a letra A, B e C. Com o uso de técnicas mais elaboradas, é possível retirar e tratar parte da água armazenada abaixo desse nível. Então, além dos 982 bilhões, né? A partir de outubro de 2014, a Sabesp passou a contabilizar uma parcela de 200... Então, primeiro a gente teve aqui, ó, 982 de volume útil, né? Agora, 287 de litros desse volume adicional, denominada reserva técnica. Então, uma outra quantidade aqui que nós temos, reserva técnica, que é de 287 bilhões de litros desse volume adicional, denominada reserva técnica. Já li essa parte, né, gente? Precisa de ler de novo. A parte do volume total ainda... desculpa. Aí aqui, gente, olha, volume morto. E chamou de volume total a soma do volume útil com a reserva técnica. Então, vamos colocar aqui o volume total, que vai ser 982 mais 287. 9, 16, vai 1, 12. Então, o volume total é de 1.269. Que é a soma do volume útil com a reserva técnica. A parte do volume total ainda disponível para consumo, então o que eu posso consumir, foi chamado de volume armazenado. Então, nós temos aqui o volume armazenado, que é o que pode ser usado. Aí, observe aqui, gente, olha, tá vendo aqui que nesse quadro nós temos o índice 1, o índice 2, a gente vai analisar cada um, tá bom? O primeiro índice, então, o armazenado é o que a gente pode usar, né? Então, vai depender do quanto que tem lá para a gente poder usar, né? O primeiro índice usado pela Sabesp para divulgar o nível do sistema após o início do uso da reserva técnica foi o percentual do volume armazenado. Então, observe aqui, ó, índice 1, volume armazenado em relação ao volume útil.
e não ao volume total. Chama-se esse percentual de índice 1. A partir de abril de 2015, a Sabesp passou a divulgar outros 2 índices, além do índice 1. Veja o quadro. Então, tem o índice, olha, esse aqui é o índice 1. O índice 2 é o volume armazenado sobre o volume total. E o índice 3, volume armazenado menos o volume de reserva técnica dividido pelo volume útil, tá? Tudo multiplicando por 100% para poder escrever na forma de porcentagem, né? Note que o índice 3 pode assumir valores negativos e valerá 100% quando as represas do sistema estiverem completamente cheias. Agora, eu vou colocar cada um para a gente resolver, tá? A, B e C separadamente e vou colocar o quadro novamente, mais as informações que eu já anotei aqui para vocês. Letra A. Calcule o valor que terá o índice 1, primeiro aqui então, gente, quando as represas estiverem completamente cheias, supondo que a definição de volume armazenado não tenha mudado. Então, gente, quando ela está totalmente cheia, o que vai acontecer? O meu volume armazenado vai ser tudo que eu posso utilizar. Então, se ela está cheia, então meu volume armazenado vai ser de quanto? De 1.269. Então, o índice 1 vai ser de volume armazenado, vai ser o volume total, né? 1.269 dividido pelo volume útil, que é de 982. Isso aqui multiplicado por 100%. Isso aqui, gente, é só operação mesmo, tá? É uma questão chata mesmo, que tem que fazer muita conta, mas não tem jeito, tá? Nós vamos pegar 1.269, dividir por 982 e depois multiplicar por 100. E vamos encontrar 129,23%. É só continha mesmo, tá? Então, isso aqui é a resposta da letra A. Agora, vamos ver a letra B. No momento em que o índice 1 for 50%, que valores terão os índices 2 e 3? Gente, então, olha só. O índice 1 for 50%. Raciocina comigo aqui, olha. Eu quero saber quanto vai ser o 2 e o 3. Se o índice 1 vai ser 50%... Então, quer dizer que o volume armazenado sobre o volume útil tem que ser meio, não é verdade? Porque meio vezes 100% dá 50%. Então, quer dizer que o volume armazenado vai ter que ser metade do volume útil. Então, nesse caso, o volume armazenado... Como ele tem que ser metade do útil, então ele vai ser metade de 982. Então, ele vai ser 491. Aí, nós vamos calcular os outros 2 índices. Então, vamos lá. Índice 2. Então, a gente sabe que, nesse caso, o armazenado vai ser 491, né? Porque está dizendo que o índice 1 é 50%. Então, o índice 2 vai ser o volume armazenado, que é 491, sobre o volume total, que é 1.269 vezes 100%. Aqui é só continha também, né, gente? Pega 491, divide por 1.269 e multiplica por 100. Isso aqui vai dar 38,69%. Então, esse é o índice 2. Agora, o que é o índice 3? Volume armazenado, 491, né? Porque tá pedindo para considerar 50%, menos o volume de reserva técnica, que é de 287, sobre o volume útil, que é 982. Isso aqui vezes 100%. Só continha também, né, gente? Subtrai primeiro, multiplica por 100, divide por 982, ou divide primeiro, depois multiplica por 100, tanto faz aqui a ordem. Isso aqui vai dar 20,77%. Então, o índice 2 e o índice 3,
quando o índice 1 for 50%, é índice 2, 38,69%, índice 3, 20,77%. Agora, vamos ver a letra C. Letra C. Qual é o valor do índice 2 no momento em que o índice 3 é negativo e vale menos 10%? Então, olha só, gente, o índice 3 é volume armazenado menos volume da reserva técnica sobre volume útil, vezes 100% para transformar em porcentagem, né? É igual a menos 10%. Menos 10, gente, é menos 0,1, né? Depois a gente coloca em porcentagem, porque aqui a gente vai ter que achar o valor que não está em porcentagem, né? Então, vamos achar o volume armazenado. Então, o volume armazenado, que não é o volume que é fixo, né? O volume de reserva técnica é fixo, que é 287. O volume útil, 982, é igual a menos 0,1. Então, o volume armazenado menos 287 é igual 982 vezes 0,1. Multiplicar por 0,1, gente, é a mesma coisa que dividir por 10, né? Então, vai dar menos 98,2. Então, o volume armazenado é menos 98,2 mais 287, que dá 188,8. Aí, agora, nós vamos calcular o índice 2. Então, o índice 2 é volume armazenado, que nós acabamos de encontrar, que é 188,8, sobre volume total, 1.269, vezes 100%. Então, o índice 2, aqui é só continha, né, gente? 188,8 vezes 100 dividido por 1.269, que dá 14,87%. E encerramos, então, gente, a nossa aula. Aí, agora, vocês vão dar uma olhadinha nessas questões com calma, entender direitinho, porque na aula de quinta-feira, não precisa fazer, tá, em casa. Durante a aula de quinta-feira, nós vamos fazer as atividades propostas, tá bom? Bons estudos para vocês!